Fala pessoal, tudo bem por aí? Meu nome é Matheus Vicente e nesse vídeo vamos ver um pouquinho sobre Custom Styles e o TPF, uma combinação aí para ter um layout mais atraente dentro do FireMonkey. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar para vocês. Como eu já disse, me chamo Matheus, sou desenvolvedor Delphi desde os meus 17 anos, tenho aí 5 anos de experiência. Atualmente trabalho na Fiorelli Software, uma empresa que atua na área de gestão pública, e esse ano consegui tirar minha certificação de Delphi Developer, algo bastante comemorado. Tive o prazer também de poder colaborar com alguns vídeos para o projeto do MVP Landerson Gomes, à Universidade de Delphi. Foi uma experiência muito bacana. Bom, antes da gente ir direto para a nossa ideia, vamos entender um pouquinho o objetivo dessa palestra. Para quem não sabe, um recurso fenomenal dentro do FireMonkey é a possibilidade de você trabalhar com diferentes estilos de componentes utilizando ali o Stylebook, né? Com ele você vai customizar, trabalhar e elaborar os componentes nativos do Delphi para que fiquem mais com a cara do seu aplicativo, né? Com o layout ali do seu aplicativo. E o TPF é um outro componente muito bacana que vai nos ajudar muito na hora de trabalhar com ícones. Ele é muito fácil de utilizar e você consegue customizar ali as cores sem precisar ficar tendo que estilizar imagens por fora da IDE ou algo do tipo. Então a gente também vai estar vendo um pouquinho sobre ele. Bom, aqui eu já estou com a minha ideia do Delphi aberta, certo? Criei uma aplicação de exemplo que eu vou disponibilizar no meu GitHub, mas só para dizer o que eu tenho aqui, é só um retângulo, né, para representar o nosso header com uma corzinha preta, e outro retângulo aqui para representar o footer com uma corzinha preta e um label, né, na cor branca. Bom, a primeira dica que eu quero dar e mostrar é uma dor que muita galera já teve, eu já tive quando comecei com o FireMonkey, que é estilizar um botão. Então, o FireMonkey ele tem aqui um componente nativo chamado tButton. Quando você vem lá do VCL e vai começar com o FireMonkey, a primeira coisa que você pensa na necessidade de ter um botão é ver o tButton e joga um tButton aqui no seu aplicativo. Bacana. E você vai perceber que ele vai funcionar igualzinho, né? Você vai ter o evento onClick, ele vai responder essas chamadas, tem aqui um text, né, que seria o caption lá do VCL, customizar o text, enfim, ele vai responder igual. O problema já vai começar agora de cara se você precisar dar uma customizada nesse botão. Ah, eu estou fazendo um aplicativo, eu quero que a cor desse botão aqui seja preta, igual a cor aqui do meu header. Eu não quero que ele fique nesse tom cinza, né? E aí você já começa a travar. Você já não começa a ver por onde fazer isso. Um outro problema que vai surgir logo de cara, que talvez até uma surpresa. Tá, eu vou conseguir criar um estilo aqui para o meu aplicativo e ele vai responder nesses tons de cinza, o botão fica legal. Beleza. Aí você vai compilar para iOS, já vem a surpresa logo de cara, ó. O botão ele vai se representar dessa forma aqui no iOS, de forma nativa, certo? Ah, vou compilar ele para Android, olha só. Veja que ele vai pegar a característica nativa da plataforma que ele está sendo compilado. Isso é bacana, isso é fenomenal, eu acho show. Mas dependendo da necessidade da sua aplicação, você não quer isso. Dependendo da necessidade, você quer que a sua aplicação tenha a mesma cara para cada plataforma que ela está sendo compilada. Eu quero a mesma cara para cada aplicação. E aí você começa a ter algumas dores de cabeça, né? Vamos dizer assim, para poder customizar esse botão. Vamos deixar ele aqui na visão do Windows, né? E qual que é a primeira ideia, né, que a galera pega para poder resolver esse problema? É usar um retângulo, né? Vou jogar aqui um retângulo na tela. Por que a gente usa um retângulo aqui em vez de usar um botão nativo? Veja só como que ele já dá uma liberdade a mais para você customizar, né? Eu vou pegar aqui, você consegue usar a cor na propriedade fio dele. Ele tem aqui uma propriedade de borda também que você pode utilizar, né? E ele não se perde, ó, quando você muda o estilo. Ah, vou compilar para Android, vou compilar para iOS, para Mac, enfim. Perceba que ele mantém fielmente o estilo que você aplicou para ele. Vamos colocar aqui uma label nele, né? Então, olha só. Vou mudar o texto aqui. Salvar.
salvar. Certo? Então essa daqui parece ser a primeira solução e a galera começa a distribuir. Ah, outra coisa bacana que eles acham também aqui no retângulo é a opção aqui de arredondamento das bordas, olha só. Então você tem aqui uma bordinha redonda, vamos executar para ver como que ficou. Né? Então essa daqui parece uma solução muito boa, olha, o botão aqui tá com a cara da nossa aplicação, diferentemente do botão nativo, né? E realmente funciona, pessoal. Você pode usar dessa forma e vai funcionar. A questão é que você perde aquela sensação de botão, né? Aquele efeito de clique, a animação, né? Veja só, quando eu dou um clique aqui no botão, isso daqui tem cara de botão, ele está reagindo. Já o segundo aqui que a gente criou e estilizou, olha, ele parece algo meio estático, né? Meio travado. Então, tudo bem, você vai colocar aqui um evento, um clique, ele chama outra tela, faz alguma coisa, vai funcionar do mesmo jeito, né? Mas tem como a gente criar algo assim, um estilo desse, e aplicar aqui no botão nativo para que ele fique com a cara desse botão aqui de baixo. E mantendo essa sensação de botão, né? Essa leveza, essas animações num clique, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos deixar aqui esses dois carinha na tela, porque qual que é o nosso objetivo primeiro? É a gente usar o T-Button nativo e conseguir customizar ele para que ele assuma esse mesmo estilo do botão aqui de baixo, né? Que a gente fez utilizando um retângulo. E aí outra coisa bacana que vocês vão ver é que vai ser possível aplicar esse estilo para qualquer button que a gente tiver na aplicação. Então vai ser só jogar ali um button e a gente aplica o estilo e já vai estar pronto, né? Não vai precisar ter que ficar criando toda hora ou dando Ctrl+C, Ctrl+V em algum botão já pronto. A gente vai fazer isso. A primeira coisa que precisa ter aqui e que a gente trabalha é usar um Stylebook. Então você tem aqui um componente não visual no Delphi chamado Stylebook. E é dentro dele que a gente vai criar a nossa coleção de estilos, certo? Só vamos colocar aqui no formulário, no seu frame, você configura ele para falar qual Stylebook ele vai utilizar. No caso aqui a gente só tem um, então vamos colocar ele. A gente dando dois cliques nesse Stylebook, ele vai abrir aqui uma janelinha que é o Style Design, que é para a gente poder construir estilos e tudo mais. Vamos construir então um estilo para o nosso botão, né? A gente quer ter um botão. A primeira coisa que a gente precisa fazer é arrumar um espaço, um conteúdo para acoplar todos os componentes que a gente vai usar nesse botão. E um espaço perfeito para isso, um componente perfeito, é um T-Layout, que ele é leve, ele é vazio, transparente, e aí a gente vai jogando o que for precisando dentro dele. Por isso vamos pegar aqui um T-Layout, né, e jogar aqui dentro do nosso Style Container, né. Vou deixar aqui. Então beleza, a gente tem aqui um T-Layout. Vamos configurar aqui o tamanho dele 50 por 150, bacana. E aí a gente também dá aqui um Style Name para ele. Esse Style Name vai ser o que a gente vai usar para aplicar no nosso button lá na outra parte. Então vamos dar aqui um nome bacana. Eu vou colocar aqui um Black Button, né? Esse daqui vai ser o nosso Black Button. Feito isso, a gente tem que imaginar agora, como que a gente construiu aquele botão ali que é o nosso objetivo? Como que a gente construiu aqui esse botão de salvar, né? Ele é o nosso objetivo. A gente usou um retângulo para ocupar ali a parte preta. Então aqui a gente vai usar um retângulo também, né? A gente pega aqui um retângulo, coloca ele dentro aqui do nosso layout, né? E vamos falar para ele ocupar todo o conteúdo do nosso layout. Mandar ele alinhar ao contents. Bacana? Esse retângulo aqui, eu vou dar o nome dele de background. Ele vai ser o nosso plano de fundo. Eu não quero que ele tenha aqui uma borda, vou remover a bordinha dele. E a cor dele vai ser a mesma cor que a gente usou aqui no nosso botão. Então vamos copiar aqui, essa cor já está pré-definida. E vamos colocar. Beleza, tá ganhando uma carinha aqui o nosso botão, né? Tá faltando aqui nele a parte do texto, né? Uma label. Então vamos pegar aqui, né, um T-Text e jogar aqui dentro também, né? Ele vai dentro aqui do nosso layout, não vai dentro do background, beleza, pessoal? A gente manda alinhar aqui ele ao contents também, né?
Esse daqui, o style name dele vai ser text, né? É o text do nosso button. E a gente coloca aqui uma fonte na cor branca já pré-definida, porque o fundo é preto, né? Vamos colocar aqui uma cor branca. E vamos definir aqui um text de exemplo, né? Um texto, e pode ser um text mesmo, né? Olha só. Então ele já está ganhando um aspecto legal, ó, já está bem similar ao que a gente criou ali atrás. Vamos salvar aqui, ó. A gente clica aqui em fechar no Style Designer, ele vai perguntar se a gente quer aplicar as alterações. Vamos falar que sim. Muito bem. Agora aqui no nosso button, ó, o T-Button nativo do Delphi, ele vai ter uma propriedade chamada Style Lookup. Você vai poder aplicar um estilo, né, um nome de estilo em cima desse T-Button. Ele já tem aqui umas opções nativas do Delphi. E se a gente descer aqui a rolagem, ó, veja quem apareceu aqui pra gente, o nosso Black Button, galera. Então a gente manda aplicar, olha só. Ele já ficou bastante com a cara do nosso botãozinho aqui de baixo, né? Vamos compilar a aplicação para ver se ele ainda tá com a cara de botão. Mas veja que não. A partir do momento que a gente aplicou o Stylebook aqui no nosso botão, ele perdeu, ó. Ele está estático, igual o primeiro, o botão com retângulo que a gente criou. E ficou faltando também aqui a gente dar um arredondamento, né, nas bordinhas. Então vamos fazer isso. Vamos arredondar essas bordas, né, para ele ficar mais próximo. E vamos dar a cara de botão nele mesmo. Vamos colocar uma animação nesse cara, para quando ele clicar, ele fazer aquele pulso, né, para parecer que tá tendo um clique mesmo. Então vamos fechar aqui, voltar para o Stylebook, né? Uma opção que precisa ser desmarcada aqui também é o hit test do tText, né? Que quer dizer que esse daqui não é um objeto clicável. O nosso tText não é clicável. Ele não vai receber o evento clique. Aqui no background, a gente vai trabalhar com um outro retângulo dentro dele. Vou pegar aqui. Esse retângulo ele vai ser alinhado ao contents também, né? Eu vou dar aqui uma cor branca para ele, certo? E eu vou dar um style name para ele de retângulo clique. Retângulo clique. Por quê? Esse retângulo clique vai ser o que vai receber a nossa animação de quando o botão receber o clique dentro dele, né? Então esse daqui é o retângulo. Veja que aqui ele está sobrepondo o nosso background, né? Eu não quero isso. Eu quero que a opacidade dele seja 0, para ele não sobrepor. E a gente vai trabalhar o pulso em cima dessa opacidade. Como? Utilizando um T-Float Animation. Olha só. A gente joga aqui um T-Float Animation em cima do nosso retângulo clique, né? Então, vamos dar um nome aqui para essa animação de Float Animation Click, né? Tudo minúsculo aqui, que é um padrãozinho do Float Animation Click. Bacana. Então ela vai trabalhar em cima do nosso retângulo clique, que está dentro do background. Que tipo de animação a gente vai? Eu quero trabalhar com a opacidade do meu retângulo, né? Então eu vou vir aqui, ó, no Property Name, vou escolher aqui opacidade, ó. E eu quero que essa animação seja executada na hora que o meu mouse ficar em cima ali do nosso botão, do nosso retângulo, para ter aquela sensação de que está recebendo um foco, né? Então aqui no Trigger, a gente vai colocar aqui, ó, is mouse over igual a true. E quando o nosso mouse sair também do botão, eu quero que ele faça uma operação inversa, eu quero que ele remova aquela sensação ali de estar dentro, né? Então aqui no is mouse over, no trigger inverse, a gente põe is mouse over igual a false, certo? Agora vamos definir aqui um stop value para a nossa animação. Eu vou colocar 0.3. E só para a gente entender como que vai funcionar essa animação. Vamos lá, vamos revisar. Essa animação aqui ela vai trabalhar em cima da propriedade opacidade do nosso retângulo de clique, né? Ela vai fazer isso. E quando ela receber o mouse, ela vai disparar.
A opacidade está em 0 e ela vai até 0,3. Vamos simular aqui no nosso retângulo o que seria 0,3. 0,3 seria mais ou menos isso, ó. Tá vendo que tem uma corzinha ali sobrepondo o nosso background preto, mas nem tanto a ponto de a gente não enxergar e a ponto de não tampar nada. Então ela vai começar em 0 e quando o mouse estiver em cima do nosso botão, ela vai até 0,3, né? Durante ali 2 milissegundos. E quando o mouse sair em cima do nosso botão, ela vai fazer o processo inverso. De 0,3 vai voltar para 0. Então vai ficar esse efeito aí. Aí outra coisa aqui para a gente confirmar, pessoal. Todos esses controles, na verdade, devem estar marcada a propriedade hit test igual a false. Por quê? Marcar aqui também, né? No text também e no layout já é. Porque o click, né, o hit test, o objeto clicável aqui do nosso caso, não é nada aqui do nosso estilo. Vai ser o nosso T-button lá. Ele que vai receber o evento, o hit test, ou no caso o clique que seja. Então seria mais ou menos isso daqui. Vamos salvar aqui. A gente clicar em fechar, aplicar, né? O estilo aqui já está no nosso botão e vamos executar para ver como que ficou. Vou colocar aqui, né? Olha que bacana já. Agora, além de ele ter a aparência, né? A gente está usando aqui um T-button nativo, hein? Olha só. Além de ele ter aqui uma aparência similar ao botão que a gente tentou reproduzir, ele recebe aqui esse efeito, ó, na hora que o mouse passa em cima, dando ideia de, opa, esse aqui é um cara que eu posso clicar, né? Mas olha, a gente ainda não arredondou essas bordas, né? Vamos arredondar elas também. E aqui um negócio que a gente vai matar duas vezes. Resolver um problema que a gente está tendo aqui no Windows e teria no Android, ó. Quando a gente clica, né? Eu estou clicando aqui, veja que ele também não está fazendo nada, né? Ele só está mudando aqui a opacidade, mas não dá aquele pulso, né? E se você prestar atenção também, a gente usou um float animation com a propriedade com a trigger para is mouse over. No Android ou no iOS, no dispositivo mobile, a gente não vai ter isso. A gente nunca vai receber um mouse em cima do botão. Ou seja, nunca vai disparar esse evento. Por isso a gente vai precisar usar outro float animation lá, com outra trigger, né, para ele poder funcionar para o dispositivo mobile. E ao mesmo tempo, quando a gente aplicar isso, vocês vão ver que a gente vai resolver o problema aqui, ó, de no clique ele dar aquele pulsinho, né? E fazer aquele pulso de clique. Então vamos fechar aqui. Tá ganhando cara, viu? Nosso botão. Ah, pessoal, só uma coisa, viu? Vocês viram que a gente colocou a propriedade T-text lá no botão. Mas se a gente vir aqui no T-button, ele tem a propriedade text, só a gente mudar aqui, ó, teste, e ele assume igual, viu? Ele assume aqui a propriedade nativa do T-button, teste, e muda aqui pra gente o nosso T-text lá do style, viu? Então vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso stylebook, né? Aqui a gente tem o background, e veja até que eu coloquei retângulo clique, né? Que esse daqui vai ser o retângulo para o clique. Vamos copiar ele aqui, né? Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Agora esse daqui que ele criou, a gente vai fazer o evento nele para funcionar para dispositivo móvel e também para quando a gente dá o clique. O que acontece? No dispositivo móvel não tem mouse, nunca vai ter lá o mouse over. A gente vai ter o tap, né? Que é quando o usuário dá um toque na tela do celular. Então aqui no caso a gente vai ser um retângulo tap. Ele vai ter a mesma configuração do retângulo do clique, né? Ele vai ser da cor branca. Ele não pode ser aqui o hit test, né? Tem que estar desmarcado. E a opacidade dele vai começar aqui com 0. O evento dele, o float animation, eu vou renomear para tap também, né? E é a mesma configuração. Eu quero trabalhar em cima da opacidade. Eu quero aqui que ele dê um stop value de 3. E a única coisa que a gente vai mudar é as triggers, né? A trigger para disparar essa animação não vai ser o mouse over, vai ser na hora que ele for pressionado, né? Quando ele receber o toque aqui, ou seja, is pressed, né?
Então, na hora que recebeu o clique, ou no caso, na hora que ele recebeu o toquezinho lá no celular, ele vai disparar essa Float Animation pra gente. E aí, a mesma coisa o inverso. Na hora que ele perdeu o toque, né, ele desfaz essa animaçãozinha. Então, vocês vão ver que essa animação aqui, essa segunda, é para quando a gente fizer o clique, no caso do Windows, ou dar o toque, no caso do celular. E essa primeira que a gente criou aqui é para quando o mouse ficar em cima ali do nosso botão, né? Ele já receber ali a carinha de foco, certo? Vamos salvar aqui. Outra coisa que a gente ficou devendo, né, é fazer o arredondamento das bordinhas. O arredondamento é igual a gente fez lá no outro botão. A gente tem aqui um retângulo, vamos colocar aqui a propriedade x radius e y radius. No caso eu vou pôr 5, né, que eu gosto aqui para cada um. E é importante a gente replicar aqui os botões da animação também, porque senão a animaçãozinha dela vai ficar um retângulo não com as bordas arredondadas, né? Vai ficar meio esquisito. Então a gente tem que replicar isso, ó, vou selecionar os dois e tem que aplicar essa propriedade aqui nos dois também, de 5, para ele ficar exatamente com o mesmo tamanho aqui do nosso background, né? Então vamos salvar, ele vai mandar eu aplicar essas alterações e agora a gente vai executar, olha só. Veja como os dois botões aqui possuem a mesma aparência, né? Mas olha só a diferença, o mouse em cima desse botão, o mouse em cima desse, olha a animação ali acontecendo, né? E quando eu clico, olha só, percebe que ele dá um leve pulso? Ou seja, ele está realmente aqui, ó o pulso, simulando um evento de um clique aqui, né? Ele está representando que é um botão para gente. Só um detalhe aqui que acabou ficando, ó, parece que o botão nosso está com umas bordas pretas aqui em volta, né? Ficou meio esquisito. Essas bordas aqui são dos retângulos da opacidade que a gente não desativou. Então deixa eu fechar aqui, voltar para o Stylebook, né? Então olha só, a borda do nosso background, do nosso retângulo background, está com tipo nenhum. Opa, kind none aqui. E vamos replicar isso aqui para os dois outros retângulos, né? Kind none aqui no retângulo do clique, né? E kind none aqui no retângulo do tap. Vamos alteração, executar. E aí, ó, agora sim, olha só. Aí, agora ele ficou bem mais limpo, né? Olha, e o clique aqui dando o pulso. Então, pessoal, a gente utilizou aqui um T-Button nativo, estilizou ele e manteve essa aparência aqui, né, de um botão mesmo. E veja que se a gente mudar aqui, ó, vou mudar o estilo, quero ver para iOS. Não altera nada. Ele mantém a aparência visual do nosso botão igual para cada aplicação. E você vai replicar isso daqui. E olha, ele é um T-Button mesmo. Você vai poder consumir os eventos on click, on tap, certo? E além disso, deixa eu ver aqui. Se for uma aplicação no caso do Windows, né, fica legal até a gente colocar aqui o cursor, né, o kind hardpoint, né, CR hardpoint, porque aí quando a gente executa, né, o mouse fica com aquela mãozinha, né, dando ideia de que é algo clicável, fica mais ainda, olha só, a aparência de ser algo clicável. Olha a diferença então agora de um botão ali que você constrói simplesmente com um retângulo e um label que funciona, não estou falando isso, funciona normal, mas olha a diferença, né? O ganho que a sua aplicação tem visualmente falando com essa configuração simples do Stylebook. E vamos fazer também agora aqui um botão bem simplesinho, mas que vai ajudar bastante, que é aquele float button, né? O botãozinho redondo que costuma ficar aqui no cantinho das nossas aplicações, que também acaba sendo um problema, né? A gente tem um T-Button aqui e a gente não consegue arredondar ele. O que o pessoal acaba partindo para resolver? Assim como com um botão a gente usa um retângulo, né? Para o float button lá, quando não se utiliza uma imagem, né? Quando não se utiliza um T-Image e implementa o método, o event on click, o pessoal vai para um componente chamado T-Circle, olha só. É uma bolinha, né? Coloca aqui um T-Circle embaixo, né? Deixa eu pegar a corzinha preta aqui que a gente está utilizando. Muda a propriedade aqui dele, o fio, a bordinha. E aí coloca um íconezinho de mais aqui, né? Vamos fazer um estilo
que vai ganhar esse formato aqui e a gente consegue aplicar no T-Button nativo. Isso mesmo, ó. A gente vai jogar aqui na tela esse T-Button. Olha como que ele tá. E a gente vai fazer ele virar um float button, né? Aquele botãozinho redondinho aqui no cantinho da tela. E nele a gente vai usar o TPF. Vai chegar a hora de falar do TPF. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso Stylebook novamente, né? Para poder editar. Diferentemente do nosso Black Button, que a gente jogou um layout, aqui vamos colocar um T-Circle logo de cara, né? E todos os componentes vão vir em cima desse T-Circle. Por que o T-Circle aqui no caso? Porque quando aplicar o estilo no botão, a gente quer que ele assuma esse aspecto redondo já. Não quer que ele fique retangular, né? Então a gente usa aqui um T-Circle. Vamos mudar o style name dele para Round, para Black, né? Black Round Button, certo? E aí a gente já muda a cor dele aqui. Eu vou copiar a cor do background aqui do nosso Black Button, né? Vou copiar a corzinha aqui. E vamos tirar essa bordinha dele também, né? Vou pôr Kind None. Bacana? A princípio, a lógica é a mesma, pessoal. O Black Button, a gente trabalhou com um retângulo de background e 2 retângulos para fazer a animação lá de opacidade. Aqui é igual. A gente já tem aqui um círculo para ser o nosso background. Opa, deixa eu ver aqui. A gente já tem aqui um círculo para ser o nosso background. E a gente vai ter que ter 2 círculos para trabalhar com a opacidade, igualzinho a gente trabalhou lá com o retângulo. Então vamos colocar aqui 2 T-Circle, né? Normal. Coloquei um aqui, vamos pôr mais um. Certo? Eu vou selecionar os 2 aqui porque eu quero... ele não vai deixar, então vamos um por vez. Eu quero que a cor dele seja branca. Vamos já tirar a bordinha para não ter aquele problema. Bordinha Kind None. A mesma coisa aqui para o outro, sem borda. Cor branca, por favor. E vamos remover a opacidade dele, deixar a opacidade como 0, né? 0 e 0. Importante também, alinhar eles ao Contents. Eu quero que ele assuma ali todo o conteúdo do meu parent, né? Do meu Black Round Button. E vamos renomear eles. O primeiro aqui, ele seria o nosso Circle Click, né? Igual a gente teve lá no outro exemplo. E o segundo, o nosso Circle Tap. Bacana? E aí agora é só a gente colocar as animações. Vamos copiar as animações prontas aqui já. A gente pega aqui o Float Animation Tap e joga dentro do Circle Tap. A gente pega o Float Animation Click e joga dentro do Circle Click. Então aí as nossas animações já estão prontas. E agora é só lembrar daquela dica muito importante que eu dei de desativar o hit test desses componentes, porque não vão ser eles que são os componentes clicáveis. Então a gente vem aqui, ó, em cada círculo, desativa o hit test do click, do tap e do background nosso. Vamos salvar aqui, mandar aqui que é aplicar as alterações. E aqui no nosso button, a gente vem aqui no Stylebook dele, se escrever Black Round Button, olha só, já assumiu aqui para nós a aparência lá, tá começando a ter a ideia lá do floatzinho button, né? Vamos delimitar ele aqui para um tamanho de 50 por 50, né? Para ele ficar um pouquinho maior, ficar certinho. Então tá começando a ter uma carinha aqui já o nosso botão, né? Vamos executar para ver como que tá ficando. Passar o mouse em cima dele, ó. Então, igual o botão aqui que a gente criou, tem o pulso, quando o mouse entra ele tem um efeito, a animação, certo? Só que a gente pode otimizar ainda mais, deixar esse botão mais atraente, colocando um íconezinho dentro dele, né? Vamos imaginar que esse é um float button para adicionar, né? Que tem que ter um íconezinho demais. Vamos adicionar ele aqui dentro, então. Porque ao invés de ficar o texto, né, que no caso aqui do nosso outro botão é um texto, vamos colocar o ícone. E também uma sombrinha aqui nele, né, para ele ganhar um charme a mais, né? Nesse caso fica bacana no floatzinho button tem uma sombra, né, no fundo dele.
Então vamos voltar aqui para o nosso Stylebook, né? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar um componente aqui que chama Shadow Effect, né? E vou jogar ele aqui dentro do nosso Black Round Button. Então a gente tem que ficar aqui, ó. Vamos dar o nome dele aqui de Shadow Effect, né? Vamos salvar. E aí aqui vai da sua criatividade para poder configurar um efeito de sombra aqui no botão, né? Uma configuração que eu gosto muito aqui é apontar a direção para 90, a distância eu mantenho em 3, a opacidade em 0.3, cor preta e a dureza aqui eu também mantenho para 0.3. Então já vai representar uma sombrinha ali. Quando a gente for executar novamente, vai ser possível ver. O ícone. Como que a gente vai colocar um ícone aqui em cima desse botão? Você poderia usar um componente TImage e baixar um ícone lá e carregar em cima desse TImage. Ou uma opção muito boa que eu gosto e eu utilizo é o TPF. Deixa eu pegar aqui o TPF. Por que o TPF, né? A gente coloca ele aqui, ó. Porque com o TPF você vai trabalhar com imagens desenhadas através de curvas e linhas, né? Curvas e linhas ali que não perdem a qualidade a partir do momento que são expandidas, né? Que você coloca uma resolução maior, ela mantém essa resolução. Seria no caso ali o SVG, né? Você vai conseguir fazer isso com o TPF. E uma coisa bacana também é que ele vai ter aqui a propriedade Fill. Como você está criando essas curvas e essas linhas para montar o seu desenho, você pode colorir elas também. Então não fica ali travado a ter uma imagem com uma cor estática, né? Você cria lá um ícone e fica travado até aquele ícone com aquela cor estática. Não, você simplesmente precisa pegar um mapeamento dessas linhas, dessas cores para montar a sua imagem, que vai aqui no Data, né? Você informa aqui o Data para poder fazer isso, e aí você consegue colorir esse ícone aqui mesmo. Para o TImage, caso você não queira utilizar o TPF, né, não vou mostrar, mas vou falar aqui, existe um componente chamado RGB, deixa eu só confirmar, Fill RGB Effect, né, que você até consegue, você joga esse componente dentro do TImage e você pinta lá uma imagem, né, um ícone. Mas eu não gosto de usar ele muito também não, acho que dependendo da imagem esse efeito não é aplicado, enfim, não me lembro ao certo. Então vamos colocar aqui o nome desse nosso componente TPF como ícone, ele vai apresentar o nosso ícone. O Wrap Mode. O Wrap Mode é Stretch mesmo, vamos manter isso. Eu não quero borda, então vou colocar aqui o Kind None. A cor dele eu quero branco, eu quero que o meu ícone seja branco. E agora vem o ícone em si, né? É o meu Path Data. Aí eu falei, putz, você vai trabalhar através de curvas e linhas. Você teria que ter um mapeamento, um valor para gerar essas curvas e linhas. Como que você vai gerar, aqui ele até fala, como SVG, como você vai pegar esse ícone e tal e gerar esses valores? Bom, eu vou passar um site aqui. É um site que eu utilizo para poder usar meus ícones TPF, igual você deve ter um site para pegar os seus ícones no formato PNG, bitmap, que seja, né? Então eu já vou abrir ele aqui para a gente. Chama materialdesignicons.com, bem simples, ó. E aí aqui ele vai ter vários ícones para a gente, no estilinho ali de Material Design. E você vai poder pesquisar aqui esses seus ícones. Não importa, aqui você vai ver que a cor dele é toda essa cinzinha neutro, enfim, não tem problema. Como eu disse, a gente vai colorir esse ícone lá dentro dele, do Delphi. Então eu vou pesquisar aqui, o site é em inglês, vou pesquisar pelo ícone com a palavra-chave plus, né? Então ele já carregou aqui para mim, ó, e a gente vai vendo, ele vai ter vários ícones. Eu quero esse ícone aqui, ó, plus, do estilinho do Google. Então a gente vai pegar esse maisinho. A gente abre aqui os ícones, isso você vai fazer para todo ícone que você quiser usar com o TPF dentro do FireMonkey. Ele tem essa opçãozinha aqui para a gente, ó. É só clicar que ele vai expandir e a gente clica aqui, ó, View SVG. Quando ele abrir essa janelinha, ele vai ter aqui, ó, um valorzinho dentro desse D. Começa aqui no M e termina aqui no Z.
A gente vai copiar esse valor, ele que é o data que vai desenhar as curvas e linhas lá no nosso TPF. Olha só, copiamos ele aqui, volta para o Delphi e cola aqui, ó, aquele data. Ó, ele já desenhou aqui para gente o componente que foi copiado. Agora é só dar um OK. E olha só, tá aqui o nosso ícone demais. Calma lá, ficou meio esquisito, tá parecendo uma cruz ou alguma coisa do tipo, né? A gente precisa redimensionar esse ícone, né? Eu vou querer alinhar ele ao centro, né? Eu quero que ele fique ali no centro do meu botão, então. E eu quero que ele fique bem menor, né? Ele ficou muito grande aqui. Eu vou dar um tamanho dele de 16 por 16, né? Olha só, então ele já ficou ali mais pequenininho, né? Ficou parecendo agora um float button ali do Android, que é mais comum, né? No iOS a gente não tem tanto. Mas nesse caso, se você quiser, você vai poder usar também no iOS. É preciso desativar o hit test aqui do TPF também, né? Ele tem essa opção hit test, a gente desmarca. O Shadow Effect não tem, então a gente... E olha só, o nosso float button, né? Eu vou até apagar aqui, pessoal, esse outro button feio que a gente criou, né? E usar só os nossos com estilo. Vamos executar aqui. Bacana. Então, olha só, usando os botões nativos, os T-button nativo, a gente configurou simplesmente fácil um botão aqui animado, colorido, para ficar com a cara da nossa aplicação no FireMonkey. E a gente criou aqui, olha que legal como que ficou esse float button, né? Ele tem aqui o eventinho on click, a animação quando o mouse vem em cima dele no Windows. Ele também vai ter essa animação quando você clicar no Android. Talvez não dê para perceber tanto, mas tem uma sombrinha aqui atrás dele também. No Android fica um aspecto legal, né? E o ícone, cara, ficou aqui muito simples, né? O TPF a gente colocou ali, você viu que foi uma linhazinha só para ele desenhar esse ícone. Eu imagino que isso seja até primordial para tamanho, talvez, de APK, deva diminuir, porque foi apenas uma linha, né? E o TPF, pessoal, não precisa usar só aqui no Stylebook não, viu? Ah, eu quero colocar, por exemplo, um ícone aqui, um botão com um ícone, né? Você tem aqui o TPF normal e você vai colocar ele aqui no seu formulário e pegar o ícone. Vamos voltar lá para o site, né? E pegar um outro ícone aqui no TPF. Vamos pegar o botãozinho de Home, né? O Home lá, por exemplo. Aqui, ó. Vamos abrir aqui, pegar esse Dzinho dele, né? A gente volta para o Delphi e seta aqui no data dele. Ó. Ele vai abrir essa configuração, seta no data, né? Aí ele ficou meio feio aqui. A gente vai customizando. Eu sempre desativo a borda para ele já ficar mais leve, ó. Eu deixo um tamanho dele quadrado, como assim, né? No caso aqui, 50 por 50. E eu mudo também a cor, né? Nesse caso aqui ficou meio desaparecido, né? Ficou meio transparente. Vamos colocar um preto aqui. Então aí, ó, um TPF, a gente fez um desenho aqui, um íconezinho também de home, né? E o que eu falei que é bacana de TPF, galera, é isso daqui, ó. Ele é linhas e curvas. Então você não vai perder a qualidade quando você aumentar a dimensão dessa imagem. Ele estava 50 por 50, vamos colocar 200 por 200. Olha só, ele manteve a qualidade da imagem. Na verdade, ele ficou até mais visível para a gente, né? Então isso é muito bacana, porque facilita muito para a gente. Às vezes você tem que trabalhar ali com uma imagem, você está com uma imagem ali pequena, por exemplo, 16 por 16, 32 por 32, e você se limita àquele tamanho. A partir do momento que você tenta trabalhar com uma resolução maior, que pede uma resolução maior que aquela lá, a sua imagem vai ficar desfocada, ela não vai ficar legal. Então com o TPF a gente não tem esse problema. A gente pegou um ícone lá, colocou aqui e manteve a qualidade. A gente aumentou e manteve a qualidade dele. E a questão dos botões, né, do Custom Style. Como que a gente conseguiu simplesmente criando estilos, trabalhando com componentes e recursos nativos do Delphi, né, estilizar aqui o botão e ficar muito bacana. O Stylebook, galera, ele tem muitas mais opções, muito mais recursos avançados,
Você consegue aí trabalhar com qualquer tipo de componente dele, editar um edit, né, para poder deixar ele transparente, enfim, o que seja. Mas não vem ao caso agora. A princípio eu gostaria de mostrar isso mesmo, né? Um recurso básico, estilizar um botão com ele, e a questão do TPF, que eu acho fenomenal e é bacana demais. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Que apliquem, né? Utilizem aí o Stylebook com o TPF, dê uma cara mais, dê uma leveza a mais para sua aplicação, né? Em vez de ter um retângulo lá estático como botão. E caso tenha alguma dificuldade ou algum problema para implementar o que foi feito aqui, podem me procurar. Tem aqui os meus contatos para quem quiser entrar em contato comigo. E esse exemplinho aqui também vai estar disponível lá no meu GitHub, junto com os outros projetos do evento do Mobile Day. E qualquer coisa, pessoal, é só falar. Muito obrigado aí e até a próxima.